Só um momento. This call is now being recorded. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa aula gravada. Estamos aqui sendo gravada neste momento às 7h36. Bem-vindos a você que é do primeiro ano, você que é das turmas do segundo ano também, para a nossa quinta aula da nossa disciplina eletiva Monetize. E o tema de hoje, nessa aula 5, é como ganhar dinheiro. Eis uma pergunta que vale realmente a pergunta de US$ 1 milhão. E aí você me conta nos comentários. Você que está aí na aula ao vivo, pode me contar nos comentários também. Quais são os seus planos hoje para ganhar dinheiro? Ótimo, trabalhar, sim, com certeza. E aí, eu vou trazer algumas propostas para a gente analisar hoje, né? Para a gente ver de onde esse dinheiro vem. Por quê? Nós estávamos falando. Bom dia, Cleane. Nós estávamos falando nas outras aulas, gente, exatamente sobre receitas, né? Vocês receberam a planilha lá no segundo trabalho, né? Inclusive, gente, no trabalho 2, eu deixei o modelo do trabalho já respondido, viu? Tá lá no Classroom de vocês. Aí, se vocês olham lá, porque eu já deixei o modelo respondido para vocês terem como base. Então, gente, como é que é essa questão, né? Temos que ganhar dinheiro. Se dinheiro está saindo, se o dinheiro está saindo, ele tem que entrar de algum lugar. Então, é preciso que seja gerado na nossa vida, na nossa casa, no nosso grupo familiar, uma receita, certo? Porque essa receita, que quando a gente fala receita é dinheiro, né? É essa receita que vai pagar as nossas despesas. Então, quando a gente faz um orçamento, seja um orçamento pessoal, seja um orçamento familiar, o correto é que, vamos observar aqui, ó, geralmente a gente faz uma tabela, que nem eu mostrei para vocês, né, no trabalho 2, faz um orçamento. E qual o correto? O correto é que a receita seja maior do que a despesa. Então, o correto é que o dinheiro que entra seja maior do que o dinheiro que tem que sair, né? Porque senão nós vamos entrando dentro de uma realidade de dívidas, né? Então, nós vamos ficar devedores. E aí, hoje a gente vai trazer bastante questões aí para a gente trabalhar, porque sabemos que o dinheiro não vem de graça, como muito se fala aí, né? Lembrando, isso, a gente não vai falar sobre day trade aqui, tá bom? Só para avisar, né? Então, o dinheiro não vem de graça e é preciso que nós façamos escolhas em termos profissionais para sabermos como nós vamos ganhar dinheiro, né? Essas escolhas, elas são muito importantes, né? Que nós as façamos e eu quero mostrar os prós e contras de cada uma delas, porque muitos de vocês estão trabalhando talvez no mercado informal, às vezes fazendo bico, alguns com estágio, outros com algum projeto do governo, mas à medida que vocês vão envelhecendo, outras modalidades de emprego elas vão se abrir para vocês. Aí eu quero trabalhar um pouquinho sobre cada uma delas. A ideia hoje é ser mesmo bate-papo, já tem atividade lá no Classroom, ó, bem tranquilinha para vocês, porque eu não quis colocar uma atividade pesada, porque vocês já estão fazendo o trabalho, né? Então ficou uma atividade bem simples mesmo para contar presença, mas também muito legal, ok? Então vamos lá. Na sua família, as pessoas que trazem a receita, elas se esforçam, gente, para fazer com que ela cubra as despesas, né? Então aí que vem o enxugar o orçamento, que foi o trabalho que a gente fez na semana passada, né? Nas questões, eu deixei uma questão lá para vocês verem, né? Será que é possível reduzir o orçamento em 5% ou mais? Será que é possível você reduzir a despesa? Como reduzir as despesas? Porque são pensamentos que nós fazemos todo o tempo. E a gente tem que fazer essa análise volta e meia, né? Porque às vezes a gente assume custos, assume gastos que podem ser pesados e não são necessários. Por exemplo, eu fazia assinatura de um clube do livro, né? Aí eu tinha essa assinatura, aí todo mês eu recebia um livro, livros maravilhosos aqui para minha casa. Porém, eu estava percebendo que meu quarto está ficando já um pouco atolado de livros e eu não estou dando conta de ler todos esses livros que chegam, né? Então,
O que acontece é que eu precisei cancelar essa assinatura, só vou reativar quando tiver um livro interessante, né? Ou quando eu tiver lido, né, toda a demanda que eu tenho aqui, que está bastante. Né? Então, a gente tem que cortar gastos. Eu tinha um streaming de assinatura, né? Aí eu cortei esse streaming, eu fiquei só com outro que eu uso mais. Então, a gente tem que fazer cortes de orçamento, né? A gente que paga a academia não vai. Ou você vai ou você para de pagar, né? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar direitinho, né? A frequência de lanches, coisas que a gente pode cortar no orçamento. Você fazer uma sexta-feira, em vez de você comer carne toda semana, você tira a carne numa sexta, você substitui por frango, por peixe, pelo que tiver mais em conta no momento, né? Por ovo cozido, ovo frito, omelete, né? Então a gente vai substituindo para ver como o nosso orçamento pode ficar melhor. Sobre as pessoas, o pessoal estava falando, né, sobre como ganhar dinheiro. Para quem chegou agora, a pergunta de ouro de hoje é essa, né? Como ganhar dinheiro? E aí o pessoal já colocou aqui, né? Trabalhar no jogo do bicho. Jogo do bicho, isso é aposta, né? Então isso você não pode colocar no seu orçamento uma aposta. Você não sabe se vai ganhar. Usar o código do Quai, do nosso colega aí, José Vitor. Sim, muita gente aí viciada em mandar o código do Quai pro outro, tá bom? Quem mandar para mim perde de ano, viu? Não mande para mim. Se mandar para mim, eu tiro o ponto. Mas é isso, né? Cada um vai tentando de alguma forma. Mas é o importante, o Ariane colocando, né? Quanto mais as receitas aumentam, os gastos também aumentam. O que é verdade, né? Porque isso está relacionado a padrão de vida. Então, quando a família, o grupo familiar, a pessoa começa a ganhar mais, ela começa a trazer coisas para o seu padrão de vida que não tinham. E aí, se essa maneira que você introduz as coisas na sua vida não for planejada, então de fato você vai ganhar mais e parece que não vai perceber. Não é verdade? Então é ter esse cuidado também. Então, gente, é pensar nisso, né? Porque hoje a gente vai trabalhar com receitas, vamos falar de algumas coisinhas, certo? As receitas. Lembra quando a gente falava de despesas? A gente tem despesas fixas, despesas variáveis, emergenciais, esporádicas, né? Então, temos vários tipos de despesas. As receitas, a gente tem dois tipos apenas, que são as receitas fixas e as receitas variáveis, tá certo? Como assim, Natan? Porque, gente, nem todo mundo ganha um saláriozinho. Deixa eu só um momento, deixa eu mandar o código daqui para o estagiário que está nos acompanhando. Esqueci de mandar para ele. Pronto, mandei. Então, assim, as receitas, elas têm esses dois tipos. Elas podem ser fixas ou podem ser variáveis. O que seria a receita fixa? Receita fixa é aquela pessoa que tem aquele dinheiro certinho todo o mês. Todo mês. Então, o salário dela é certo. Não depende de nada para aumentar ou diminuir, tá certo? Então, que tipo de receitas são essas? São salários, bolsa auxílio, né? Quem está recebendo o bolsa auxílio pode se planejar para o mês que vem, para o próximo mês, para outro mês, né? Porque você sabe que o dinheiro ele vai ser o mesmo, né? Ele vai vir igual, certo? Outro tipo de receitas, aluguel, né? Uma pessoa que aluga uma casa. Então, quando você tem aluguel, se você não alugar sua casa, né? Seu lugar, seu ponto, seu comércio, para uma pessoa que é caloteira, então todo mês, na data de vencimento, é certo que aquela receita vem, não é? Quem tem dentro da casa também pessoas que são pensionistas, né, que recebem pensão, que é o caso de pessoas que podem ter alguma deficiência, viúvos, viúvas, menores de idade que os pais eram aposentados ou que tinham trabalho de carteira assinada e recebem uma pensão. O caso de aposentadorias também, né? São exemplos de receitas fixas. Por quê, gente? Porque
elas vêm todo mês. É certo, é dinheiro certo, tá bom? Ok? E as variáveis? Que tipo de receitas, que tipo de pessoas, me conta aí para mim no chat, que tipo de pessoas você acham que a receita é variável no mês? Que tipo de pessoas, que tipo de empregos, que tipo de funções essas pessoas teriam? O que vocês acham? O que é uma receita variável? É uma receita que você não tem como prever quanto vai vir. Pode ser muito alto, pode ser muito baixo, né? Pode oscilar, tem mês que pode não vir. E aí, que tipo de receitas vocês acham que podem ser variáveis? Me conte. Tipo, Isso. trabalha como vendedor, recebe uma cotação assim pela quantidade de vendas, né? Uhum. Isso. Vendedores que no emprego tá lá, porque no emprego tá lá a questão da comissão, né? Então, realmente, porque tem épocas que o mercado está mais aquecido. Por exemplo, aqui em Brumado, eu conheço pessoas que trabalham em lojas que falam, ó, época de final de ano, fatura 5 mil, 6 mil. Porém, tem épocas de baixo movimento, né? Janeiro, né, abril, essas épocas sem datas festivas, que o dinheiro vem muito pouco. E aí a gente tem situações, por exemplo, como foi o auxílio, como esse tempo de pandemia, em que pessoas que dependiam de comissão, o salário ó, caiu porque as vendas caíram, né? E aí o salário caiu muito. Então, sim, é um tipo de pessoa vendedor, garçom, que trabalha com gorjeta, né? O pessoal colocou aí os empregos informais, isso. Quem vende? Quem depende da venda, né? Quem é empreendedor depende da venda todo mês, realmente pode ter afetado muito. Inclusive, a gente tem setores da economia que sofreram demais. Vocês imaginam como é que está a vida de quem trabalha alugando equipamentos para festa, quem trabalha vendendo salgado para festas, quem trabalha organizando eventos, né? Quem trabalha com aulas de dança, quem trabalha com esportes de luta, é, quem trabalha com essas coisas que dependem do contato físico, né? Pergunte nos salões de cabeleireiro, né? Quantas pessoas que trabalhavam com escova, com chapinha, porque o corte não que todo mundo tem que cortar, mas quem trabalha com essa questão mais de estética, quanto que não caiu, né, o faturamento nesse tempo de pandemia? Justamente porque são gastos, né, que dependem muito do fluxo da economia, porque se as pessoas têm dinheiro, elas gastam mais com essas coisas. Mas quando as pessoas estão com pouco dinheiro, elas vão gastar só com o essencial. Então, tem coisas que não tem como você deixar de ter despesa, que é o açougue, que é o mercado, que é a água, que é a luz, que é o aluguel, que é gastos com mecânico, com gasolina, que são coisas que não tem como evitar. Agora, pessoas que estão em setores terciários, né, que dependem muito de uma demanda é, de uma economia, depende de coisas que tenham eventos, que estejam. Quem trabalha com o setor de casamentos, floristas, maquiadores, você imagina a situação dessas pessoas, né? Então, porque a renda deles é justamente variável. Exatamente pessoas assim, famílias que têm renda variável, precisam ter uma reserva de emergência maior. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque depende muito do mercado. Eu nunca esqueço, eu já trabalhei na secretaria da igreja aqui. E aí eu trabalhava com marcação de casamentos. Aí tinha uma moça que ela trabalha com maquiagem para casamento, né? Ela é muito conhecida, salão, aluguel de roupas. E aí, vocês adivinham que mês, quando essa mulher foi casar, adivinha qual foi o mês que ela escolheu casar? Pense aí, quem chuta? Que mês ela resolveu casar? Março? Não. Qual mês que tem uma superstição que as pessoas não casam? Um mês que tem a superstição.
Gente, não. Maio é o mês que as pessoas mais casam. É o que tem a superstição. Ninguém acertou? Meu Deus! É agosto, gente. Existe a superstição. Quem casa em agosto dá desgosto. E vocês acreditam que as pessoas elas acreditam nessa superstição piamente. E em agosto quase não tem casamentos religiosos. Quase não tem. Porque o povo acredita dessa superstição. Sim, tem a superstição do agosto. Então, ela escolheu casar em agosto. Inclusive, está aí casada já tem uns 8 anos. Muito bem casada, muito feliz. Mas ela escolheu por quê? Por que ela escolheu? Porque ela sabia que naquele mês ela quase não tem emprego, quase não tinha trabalho, não tinha demanda, não tinha faturamento e ela teria tempo para cuidar dos preparativos do casamento dela. Por quê? Porque ela sabia que a renda dela é variável. Então, quem trabalha com vendas, quem trabalha com eventos, sabe que existem meses que você vai ter mais dinheiro e existem meses que você vai ter menos. Então, famílias que têm renda variável não podem viver com o gasto, com a despesa que tem no mês mais caro, né? No mês que você recebe mais dinheiro. Então, se você trabalha com vendas, dezembro é o mês que você mais ganha dinheiro, a sua despesa de dezembro não pode ser igual aos outros meses. Então, é por isso que a pessoa tem que se planejar, fazer uma reserva de emergência nos meses que ganha mais, para que essa reserva de emergência ajude você nos meses que o movimento for menor. O pessoal comentou aí do chaveiro, né? Serviço de chaveiro. É isso mesmo. Alguns serviços, chaveiro mesmo depende muito de um mercado aquecido, porque quando a economia está aquecida, as pessoas alugam mais casas, as pessoas se mudam mais, as pessoas elas alugam pontos comerciais, precisam fazer cópias de chave para si, para funcionários. E como o mercado está pouco aquecido, as pessoas estão evitando se mudar, né? Estão evitando, as firmas estão fechando em vez de reabrir. Então, realmente, é isso, Lucas. Então, para a gente sentir na pele, isso é renda variável, gente. Renda variável, né? Receita variável é justamente essas pessoas que trabalham com o dinheiro que oscila, certo? Então, são pessoas que têm que ser mais cautelosas. Na educação financeira, é falado assim: a pessoa que tem um emprego fixo, onde a chance de ser demitida está pouca e ela pode ter uma segurança financeira, ela pode ter uma reserva de emergência para 6 meses só, né? Porque a instabilidade da vida dela não é tão grande. Agora, pessoas que têm a receita mais instável, elas devem ter uma reserva para manter as suas despesas básicas por 12 meses, pelo menos. Eu sei que isso parece assim, parece surreal, mas são coisas assim que você, ao longo de 2 anos, pode construir sua reserva, ao longo de 3 anos, né? Não é uma coisa que você vai fazer assim, da noite para o dia. Ok? Então, gente, é isso, né? E além das receitas variáveis, a gente tem as inesperadas, né? Aí as inesperadas é quando o dinheiro cai do céu. Aí sim entra o que nosso colega colocou, né? É o jogo do bicho, prêmio de loteria, herança, né? Porque herança não dá para se prever, ninguém está matando o outro por conta de herança, né? Pelo amor de Deus. Então, inclusive, herança é o dinheiro mais triste que se tem de receber, né? Porque ninguém quer perder alguém que você ama para receber herança, né? Então, é um dinheiro triste. Ô, querida, perdão, viu? Mas viu, Lucilene? Mas é porque eu quis fazer a aula, mas a sogra não é você que recebe, Cláudia. Respeite a minha. Exato, Lucas. Venda de cópias e serviço que oscila muito. Isso, da pessoa, tem gente que é mais canguinha, tudo isso envolve. Pois é, Lucilene, eu não tô pelo YouTube, eu ainda não tive tempo de ir lá quebrar o pau na empresa, mas eu vou lá quebrar o pau no dia que eu for pagar, porque aí eu tento fazer uma ameaça, uma barganha lá para eles melhorarem a internet, que tá horrível. E aí, para ficar aquele constrangimento de faz chamada, cancela, traz vocês para o Meet, aí eu resolvi mandar o link. Mas aí mandei o link, né, do Meet nos grupos do Classroom e também nos WhatsApp. Ô, querida,
Quando você acha dinheiro na rua, acha 10 conto no máximo. 2,50 centavos. A gente vai ter que suar muito para isso, muito. Inclusive, gente, tirem da cabeça essa ideia de dinheiro fácil. Não vem, não vem, tá bom? Não vem. Então, pronto. Inclusive, o que vem fácil, vai fácil. Você já achou 50? Quando eu tava brincando, mas faz tempo. Se foi em conquista, era meu, porque eu já perdi 50 conto lá uma vez, quase chorei. Tava desempregado, ô dia triste da minha vida. Casa com a coroa rica. Pois é, meu filho, mas querendo ou não, quando você casa com a coroa rica, você está em vista de prestar um serviço, né? Mas não acho um serviço muito digno se você, com a intenção que você faz. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, né? O máximo que achou na rua foi 2, o auxílio emergencial. Pois é, mas o auxílio é uma coisa que vai passar, né? Logo, logo vai acabar. Então é preciso que a gente se planeje em como conseguir recursos financeiros, né? E o que vem fácil, gente, vai fácil, tá? Por quê? Porque o que vem fácil vai fácil. Porque o que você ganha com o suor do seu trabalho, você sabe valorizar, sabe administrar, porque você sabe que é difícil, quanto custa para aquele dinheiro aparecer. Quando vem fácil, não. E isso acontece, sabe, muito, muito mesmo, com pessoas que têm empresas familiares. Tipo assim, o pai da pessoa, a mãe da pessoa tinha uma empresa. Aí o filho, a filha, nunca trabalhou naquela empresa, nunca se interessou, só ficava comendo o dinheiro que a empresa dava, né? E aí, quando o pai e a mãe faltam, né, ou adoecem, ou morrem, o que que acontece? A pessoa tem que administrar aquele patrimônio e não sabe. Então, muitas empresas que o pai, a mãe, a pessoa que fez a empresa, né, ergueu a empresa, vem o filho, a filha, que não sabe administrar e destrói, né? Aqui em Brumado mesmo já teve casos de redes de lojas, redes de mercados, redes de padarias que fecharam, porque a pessoa que administrava era uma. Quando essa pessoa faltou, entrou um familiar que não conhecia e a empresa, aquele império, ruiu, gente. A mesma coisa, vocês veem, BBB, que é algo que está muito em voga, né? Tem BBBs que hoje estão pobres, ganharam aquele prêmio gigantesco, mas o dinheiro se foi porque não soube administrar, porque recebeu muito de vez e não sabia cuidar. Então a gente tem que ter esse cuidado. O que vem fácil, vai fácil, né? Então cuidado, não gaste muito dinheiro à toa. É preciso a gente saber que esse dinheiro que entra, ele tem muitos compromissos já, né? Ele é muito custoso, é um dinheiro caro, né? Melhor dizendo. Quem já fez o trabalho, tanto o trabalho do mercado quanto o trabalho 2 do orçamento familiar, percebeu que o dinheiro, né, é uma coisa. O dinheiro familiar é uma coisa que some assim, ó. Vocês perceberam tanto lugar para onde o dinheiro da família vai, quem já fez o trabalho? Aquele trabalho não é para vocês inventarem, não. É para sentar com a família de vocês e descobrirem como as coisas são caras. A mesma coisa do mercado, não inventa não. Porque você precisa ir, você precisa saber quanto custa as coisas, tá bom? Porque antes, o que eu faço esse trabalho para vocês é para que antes de vocês falarem, ó, vou morar fora, vou morar sozinho, vou fazer faculdade fora, vou casar, vou amigar, antes de vocês pensarem nessas decisões, vocês percebam quanto custa as coisas. Porque enquanto a gente está com nossos pais, a gente não sabe quanto custa. Adriel, é sério isso? Mas, meu filho, espero que seja o dinheiro que não era compromissado, viu? Que seja o dinheiro de você gastar com besteira. Tem tempo ainda, Lucas. Eu dou mais prazo para você, viu? Pode enviar, não tem problema não. Então, gente, é isso, né? Como conseguir dinheiro é esse tema, esse primeiro, né? Vamos lá. Receitas. Vamos observar. Aí eu trouxe para a gente conversar sobre de onde o dinheiro vem. Vai ser bem legal essa conversa. O dinheiro que ganhou no Quai, né? Tá vendo que vem fácil, vai fácil? Tá vendo esse dinheiro que você conseguiu sem muito esforço? Você gastou ele para uma coisa que não tinha tanta utilidade? É muito verdade esse vem fácil, vai fácil. Não que você esteja errado em gastar, é direito seu. Mas só para você entender o paralelo, né? Então, meus amores, dinheiro. Eu separei aqui
algumas das coisas que a pessoa, quando está formando, pensa em fazer, né? E a gente vai analisar como cada uma delas pode dar ou não dinheiro para nossas vidas, né? Então é preciso a gente pensar direitinho em cada uma delas. Pode ser que seja o sonho de algum de vocês, e a minha intenção não é de ninguém, mas é de fato a gente colocar na balança quanto vale, né? Sem esforço. Ah, duas. Bruno, que triste, meu filho. Pois é, então que bom que você. Então, quando as pessoas falam, né, dinheiro, quero, crush, né? O povo gosta muito de usar essa linguagem de internet, né? Dinheiro, crush. Mas então, gente, como ganhar? Aí as pessoas pensam, né? Eu posso ganhar primeiro fazendo faculdade, ganhar com emprego de carteira assinada, ganhar empreendendo, ganhar prestando concurso, ganhar como um profissional liberal, ganhar como autônomo, né? Então a gente vai destrinchar isso aqui para a gente ver como cada um dessas situações pode nos dar dinheiro ou não, tá bom? Vamos conversando. E você pensa em alguma dessas coisas já? Aqui eu não coloquei, mas dentro da realidade de vocês entra, né? Um estágio, uma bolsa de estudos também. Então pensem aí como vocês vão ganhar a vida, né? Como vocês vão se sustentar. Então vamos pensar cada uma dessas coisas. Cada um, todos eles eu trouxe os prós e o contra, tá bom? Bora lá. Prós e contras do trabalho após a faculdade. Existem certos cursos, existem certas faculdades que dá para você fazer e trabalhar ao mesmo tempo, mesmo que isso vai tirar o seu sangue, mas para estudante de baixa renda é o que é possível ser feito, né? Então, nem todos têm a condição de ir poder estudar o dia todo e não trabalhar. E se você não tem, mas aí é outra situação, né, que eu vou falar depois. Mas aí, para quem quer fazer um curso, né, um curso que não dá para trabalhar e conciliar com esse curso, quais são os prós e os contras, né? Que cursos seriam esses, gente? Existem cursos que são do dia inteiro, né? Que você tem que estudar o dia inteiro. Né? O caso da área da saúde mesmo, em geral, são cursos integrais. Então, medicina, enfermagem, psicologia, são cursos físicos, são cursos que vocês vão ter aula tanto de manhã quanto à tarde. A não ser que a pessoa faça um curso noturno, mas, em geral, curso noturno, a pessoa só tem em faculdade particular. Então, vamos olhar. Vamos olhar. Bem-vindo, David. Vamos olhar os prós e os contras, tá? Em verde os prós, vermelho os contras. Pronto. Trabalhar depois de fazer a faculdade. Pronto. Um pró. Um emprego na sua área, ele pode pagar mais do que vagas de ensino médio. Isso é uma verdade. Pessoas que têm nível superior, né, e trabalham na sua área, têm chance de ganhar mais do que a média de salário mínimo, né? Por exemplo, da média de pessoas de carteira assinada, de nível médio. Então, aqui em Brumado, se você for observar, né, pessoas que têm emprego que necessita de nível superior, é bem possível que elas ganhem mais do que quem tem apenas o nível médio. Mas depende muito da vaga, né? Porque existem pessoas que têm faculdade, mas trabalham em empregos de nível médio, então o salário está o mesmo. Mas sim, ter um nível superior adianta, né, você para ter a possibilidade, não é a certeza, tá bom? Já passou o tempo que faculdade era garantia de emprego. Passou o tempo disso, hoje em dia é concorrido também, mas é menos, tá bom? Outro ponto, outro pró, a concorrência é mais seleta. Idade mínima para ter carteira assinada, 16 anos, como jovem aprendiz, viu? E aí, com 16 anos você já pode, com 14 já pode como aprendiz. Mas como emprego mesmo, 16 no programa Jovem Aprendiz e 18 para empregos mais comuns, tá certo? Mas já pode. A concorrência para pessoas que são formadas, que têm nível superior, ela é mais seleta, não é? Então, assim,
tem uma vaga para engenheiro civil numa empresa. Todo mundo pode concorrer a essa vaga? Não. Por quê? Porque é preciso ser formado em engenharia civil. Então, isso já reduz a concorrência bastante. Porém, você vai concorrer com pessoas que têm a mesma formação que você. Então, você precisa ser bom na sua formação. Não adianta ir para a faculdade pensando que as coisas que eu tenho a faculdade, eu vou ganhar na concorrência. Não, você vai concorrer com pessoas que têm a mesma formação que você. E dentro da faculdade, lá dentro mesmo, aparecem as possibilidades de alguns estágios remunerados. Para algumas áreas tem mais estágio, para outras não tanto. Quais são as áreas que vão aparecer estágios remunerados? As áreas de administração, as áreas de licenciatura. Licenciatura são os cursos para ser professor, né? Licenciatura em pedagogia, aparece bastante estágio remunerado. Medicina, chega o momento da residência, né? Que você já começa a receber por isso. São áreas que têm bastante estágio remunerado, né? Contabilidade, essas áreas que têm mais condição, que são mais comuns, né? Para emprego. Outras áreas são mais difíceis de você receber estágio remunerado. E os contras disso? Como faz para tirar a carteira? É no saque, Lucilene. Tem o saque. E aí você tem que fazer um agendamento pela internet, tá bom? No saque. E aí você tira a carteira lá, tá certo? Tem que ser agendado. Atualmente tem que ser agendado. Quais são os contras para as pessoas que vão trabalhar apenas após fazer a faculdade? Primeiro, ao mesmo tempo que é o PRO, que é a concorrência mais seleta, o mercado é concorrido pra caramba e de vagas seletas. Por quê, gente? Pensa comigo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler o comentário de Bruno. Exato, Bruno, muito exigente. E como é essa concorrência? Deixa eu perguntar para vocês: quantos de vocês já precisaram na vida de um serviço de um engenheiro civil? Quantos? Quantos já precisaram de um serviço de engenheiro civil? Acho que poucos. Nós somos beneficiados pelos engenheiros quando tem obra na nossa cidade, quando a nossa escola reforma, quando a gente tem algo acontecendo que a gente recebe o benefício. Mas poucos de nós têm a casa planejada, projetada, por arquitetura, por engenharia. Agora, quantos de vocês já precisaram na vida do serviço de um padeiro, de um cabeleireiro, de um pedreiro, de manicure? Pensa aí. É diário, toda hora. Isso, muito bem, Ariane. Então depende do curso. Tem cursos que são específicos e por isso as vagas são específicas. Por exemplo, eu tenho uma colega e ela trabalha hoje porque ela é muito boa na sua área, sempre foi muito boa. Ela formou em engenharia de petróleo. É um curso bem específico, né? Então, para se destacar nessa área é preciso de fato ser muito bom. Hoje ela trabalha na Petrobras, mas é um curso específico. Então, existem áreas, por isso que a gente fala, né? O nível médio, e isso, a renda é bem diferente desse serviço do serviço de engenharia civil. Isso. E aí você tem esse paralelo, né? Empregos de nível médio, eles têm mais vagas e ganham e pagam menos. Empregos de nível superior pagam mais, mas tem menos vagas, tá bom? Como eu falei, foi-se o tempo em que você formava e você só trabalharia naquilo que você formou. Hoje em dia, existem pessoas que formam em nível superior para uma área, mas vão trabalhar em outra coisa que não tem nada a ver com o que formou. Por quê? Porque precisam trabalhar e não conseguem achar emprego na vaga. Ah, professor, mas é questão de crise, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade que não valoriza, a culpa não, gente, não. Existem funções que a sociedade tem necessidade menos vezes, menos quantidade, por isso vai ter menos emprego, menos trabalho.
Por isso, tenha cuidado quando você escolher o seu curso, né? Tenha cuidado quando você escolher um curso, uma faculdade para você fazer, e saiba, você pode se formar nela, mas pode ser que não tenha vaga e você precisa abrir a sua mente para trabalhar em outra coisa, para empreender, tá certo? Outro contra, você vai ficar de 4 a 8 anos fora do mercado de trabalho, ou seja, sem experiência. Então, quando você faz faculdade, só faz a faculdade, você vai estar dedicado ali 4 a 8 anos da sua vida, sem trabalhar, sem ter experiência, né? E aí você vai começar a ter experiência, vai começar a ir para o mercado de trabalho bem mais tarde, né? Então, você pense, por que eu falo 4 a 8 anos? Porque depende do curso, né? Existem cursos de 4 anos mais rápidos, existem cursos que demoram até 8 anos, como é o caso da medicina, né? Medicina para a pessoa formar e especializar são 8 anos. A maioria dos cursos, engenharia e área da saúde, é no mínimo 5 anos, tá certo? Sem contar as greves, que infelizmente no nosso país acontece muito, né? Então, greves que vão atrasando, né, as formaturas das pessoas. Então, gente, tem esse balanço. Então, pense aí, ó, você se forma com 17, com 18 anos. Você precisa entender que se você for entrar na faculdade, você tem que se preparar psicologicamente. E isso, gente, eu não estou falando que entrar para fazer a faculdade é ruim, não. Não. Vá, faça, seja um bom profissional. Mas se você for fazer essa escolha de trabalhar só depois de formado, saiba que você vai se formar na faixa dos 23 a 24 anos, alguns aos 25. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão se formar entre 22 e 25 anos. Quem entrar na faculdade logo depois dos 18, né? O que não acontece com todo mundo. Algumas pessoas têm que fazer cursinho, têm que estudar mais porque não consegue de primeira. Então, você tem que pensar que você vai se formar aos 23, 24 anos, sem experiência nenhuma. E vai ter que começar isso, né? Eu não concordo muito com esse meme, não, meu filho, porque eu tô com meu salário congelado por políticas governamentais já tem 3 anos, né? Então, qual a única forma de chamar a atenção? Infelizmente, né? Porque se o salário fosse perfeito, né? As pessoas não fariam greves. Eu nem apoio, nem sou contra, entendeu? Também não é meu momento, não é minha função aqui estar dizendo para vocês o que vocês devem acreditar ou não. Mas é entender que sempre existem prós e contras nessas situações, né? Porque, justamente, né, professor é um nível superior que muitas vezes ganha que nem nível médio. Então, fica aí a questão, né? Por isso que as pessoas têm esse processo de luta, ok? Mas voltando à questão aqui, né, da faculdade, então você tem que entrar se planejando. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ver seus amigos trabalhando, às vezes você pode estar com um relacionamento, ter vontade de se casar, mas você está dentro da faculdade, você não tem emprego ainda, não tem renda, você tem que se preparar psicologicamente para isso, para aguentar as pressões que a sociedade vai fazer. Porque muitas vezes a própria sociedade que fala que vai fazer assim, que bom, passou na faculdade, isso aí vai virar para você e vai dizer: você tem 23 anos, 24, 25, 22 e não está trabalhando ainda, 20 anos e não está trabalhando, não está ajudando teu pai, não está ajudando tua mãe, está dando gasto. Você tem que se preparar psicologicamente, porque sempre tem um desocupado que vai querer dar pitaco na sua vida, né? Então, se prepare para assumir o ônus e o bônus de sua decisão. Então, gente, outra coisa, né? Você vai ter que começar a trabalhar mais tarde e mais velho. Então, esse é o contra de se trabalhar formado, né? Depois de formar apenas. Porque você vai trabalhar mais tarde, você vai estar mais velho, suas necessidades de dinheiro já vão estar maiores também, e aí você vai estar recomeçando. E aí a gente não sabe, né? Não vou discutir política aqui, viu? Eu vou ignorar qualquer comentário relacionado à política, tá certo? Então, gente, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Pensar. Vamos ver de outras coisas, porque não é só a faculdade que nós vamos falar. Vamos falar de tudo. Vamos para o próximo. O emprego de carteira assinada, aquele sonho, né, da maioria das pessoas.
O que acontece com o emprego de carteira assinada? Que, em geral, é um emprego de nível médio. Vamos lá. Existem mais vagas, certo? A concorrência é grande, mas assim, tem mais vagas também para relação àquela concorrência. Tem menor exigência de qualificação, tá certo? Então, uma qualificação que uma pessoa precisa ter para ser médico, para ser cirurgião, para ser dentista, para ser advogado criminal, para ser professor, para ser engenheiro, é uma qualificação muito menor do que uma pessoa precisa ter para trabalhar em outras áreas, certo? Aí a gente fala qualquer outra área, né? Tem que ter qualificação? Tem. Por exemplo, um vendedor, ele pode não precisar ter nível superior, mas ele precisa ser uma pessoa que se comunica bem, ele precisa saber matemática básica para fazer o cálculo, para dizer ao cliente quanto tem desconto, para não ficar naquela vergonha de ficar toda hora fazendo continha, né? Precisa ser uma pessoa que saiba se apresentar bem. Então, existem outras exigências. E quem trabalha de carteira assinada se preocupa apenas em fazer o seu trabalho. Por quê? Ele não vai pagar, ele não tem ninguém nas suas despesas, ele não precisa fazer tanta divulgação do seu trabalho, ele está dentro daquela empresa, ele precisa apenas exercer aquela função, certo? Então, por exemplo, um padeiro. O padeiro não precisa se preocupar se ele não for dono da padaria, né? Ele não precisa se preocupar se a pessoa que está lá na frente atendendo está sendo simpática. Ele não precisa se preocupar se o chão da parte da frente da padaria está limpo ou não. Ele não precisa se preocupar com os encargos sociais do pessoal da padaria. Por quê? Porque ele é apenas o padeiro. Ele tem que se preocupar com a qualidade do produto que ele está entregando. Senão ele vai ser demitido. Então, ele tem que se preocupar em ser um bom padeiro, em ser um bom confeiteiro. Precisa colocar presente no chat, não. Quais são os benefícios, os malefícios, né, os contras da carteira assinada, né, de quem trabalha de emprego de nível médio? Você vai ter o mesmo salário quase sempre, tá bom? Poucas empresas têm plano de carreira. Então, poucas empresas, o salário do funcionário evolui ao longo do tempo. A maioria das empresas é assim, a pessoa ganha o salário mínimo e é o salário mínimo a vida toda. Boa parte das empresas, na nossa realidade, né, são assim. Tanto que, por isso que aqui na nossa cidade é muito concorrido o emprego em mineradoras, emprego em bancos privados, né? E emprego em empresas de eletricidade, porque são as empresas que oferecem um salário melhor para pessoas de nível médio. Por isso que é tão concorrido assim, até 9,6, tá bom? 9,6, quase 9, tá bom? Então, gente, por quê? Porque a maioria das empresas de carteira assinada de nível médio, o salário é o mínimo, tá bom? É o mínimo. Ok. Muitas vagas de chefia exigirão nível superior. Então, a maioria das empresas, você entra carteira assinada a nível médio, mas para você crescer na empresa, você vai ter que fazer alguma faculdade, tá bom? E quem trabalha com carteira assinada depende diretamente de um chefe. Então, quem aí é aquele desaforadinho, aquela desaforadinha, não gosto de levar desaforo para casa. Levantou a mão para mim, comigo eu dou, eu recebo. Deu uma, eu dou outro. Deu um murro, eu dou outro. Entendeu? Não leva o meu desaforo. Pois é, querido, querida, você não nasceu rico. Deixa eu dizer para você. Você precisa trabalhar que nem todo mundo. Então, assim, aprenda a engolir sapo. Porque vai chegar cliente desaforado, vai chegar chefe desaforado, vai chegar colega que enche o saco. E se você for quebrar o pau toda vez que você for para o seu emprego, você vai terminar cheio de orgulho e desempregado. Ok? E desempregado. Então, deixa eu dizer logo. Quem for trabalhar, precisar, aí você fica batendo no colega de trabalho, como é que você vai ser visto na empresa? Pense nisso. Então, assim, olha o colega falando, vivi na pele. Eu também. Você vai precisar engolir sapo. Eu trabalhava numa escola de informática e tinha vezes que tinha os alunos insuportáveis, né? Insuportáveis. Chegava no desaforo, colocando a culpa em você. Eu devia ter entendido isso. O que foi que eu não entendi?
E eu tinha que engolir o sapo. Por quê? Porque eu precisava daquele emprego. Eu não podia estar aí tratando ela tal qual eu queria, não. Você está no emprego, você precisa. Não é bater escondido, nada fica escondido. Pois é, minha querida. Se você não aprender a suportar desaforo, você não vai conseguir emprego nunca. Entendeu? Inclusive, gente, pessoas desaforadas são péssimos colegas de trabalho. Tenham esse cuidado. Vocês precisam. Na escola é legal, porque na escola você pode endoidar, dar um esporro no seu colega, pirraçar professor, encher o saco, né? Mas na vida real, desça do seu salto. Todo mundo, certo? Precisa descer do salto. Porque você depende de um chefe, você depende de uma hierarquia, né? Então, tenha esse cuidado, certo? E quem fala, eu vou ser patrão, até você chegar a patrão, vai engolir muito sapo. E se você for um patrão desaforado, também, seus funcionários vão te odiar e vão fazer o mínimo na sua empresa, certo? Não, então, o objetivo dessa disciplina, gente, é isso, né? A gente dialogar, não é humilhar ninguém, não. É a gente dialogar para entender como é que é a vida. Nós precisamos. Inclusive, eu lembro que eu tinha uma aluna nessa escola de informática, barraqueira, mas ela aquelas barraqueiras que o povo tinha medo dela ser envolvida com alguma coisa de criminalidade, né? E ela era bem desaforada mesmo. Todo mundo tinha medo, não conseguia tratar ela direito. E eu buscava tratar ela sempre com a maior educação possível, com a maior atenção que eu dava para todos os alunos naquele trabalho. Sabe qual a moral da história? Essa barraqueira, ela entrava na escola de informática que eu trabalhava, se bem que ela não era nem barraqueira, ela era só brava. Ela é uma pessoa brava, mas barraqueira nem tanto. Mas ela entrava na escola de informática que eu trabalhava e ela já falava assim. Ela entrava lá, vim fazer aula. Cadê Natan? Tá aqui? Tá não. Ah, então tá bom, tchau. Então, assim, eu acabei conquistando essa cliente. Conquistei essa cliente pela educação. Pela educação. Entendeu? E aí, tanto que meu serviço ficou fidelizado. Quando você atende as pessoas bem, eu lembro quando eu estagiava no INSS. Tem pessoas que eu atendia lá no INSS, no serviço de previdência social, né? Que eu atendia, que até hoje lembram de mim, e eu não faço ideia quem são as pessoas. Por quê? Porque você tem a obrigação de atender bem as pessoas. Então, gente, ó, vamos reduzindo o nosso desaforo. Sabe o que você faz? Entra no esporte de luta, entra na academia, vira bodybuild, né? Bodybuild. Aí você tá com raiva, você vai lá, desconta, puxa lá, ó, puxa o peso, pega o saco de pancada, treina, tira toda aquela sua raiva, vai fazer uma corrida lá na estrada, pronto, acabou sua raiva, agora você vai trabalhar, entendeu? É claro que a gente não é robô, tem dias que a gente não tá bem, a gente pode acontecer de descontar nas pessoas que a gente trabalha, mas não pode ser costume. Não pode ser costume. Isso daí deve ser exceção. Mas isso aqui, gente, é a do carteira assinada, tá bom? É a realidade da carteira assinada. Então, tem mais chance, tem mais vagas, a exigência de qualificação é menor, mas o salário tende a mudar menos. E para você crescer, você vai precisar estudar, né? Para crescer na empresa, vai precisar de um nível superior e você vai depender de um chefe. Eu vou falar bem e mal de todas as opções, então não se desanime com nada. Eu só estou querendo mostrar para vocês como é que é a realidade. Isso aí, Lucilene. Vamos entrar na academia, ó, gastar o nervoso. Empreender. Quem não quer, o negócio é escolher o menos pior. O menos pior para você, Cláudio. Então vocês precisam se conhecer, buscar o autoconhecimento para ver o que você quer da sua vida, né? Quais são as suas qualidades, o que você suporta, o que você não suporta, e aí você fazer a sua decisão. Quais são os seus talentos. Então vamos lá. Empreender é a chance de você fazer o que você ama, né? Então, quem é bom com vendas, vai lá, abre um serviço de açaí, abre um salão de cabeleireiro, né? Cria um curso, vende curso na internet, empreende. É isso. Se você criar seu próprio negócio, você vai ser o chefe. Na rua, se na rua você for desaforado, aí você sabe, né? As pessoas não vão gostar de você.
Viu? Cuidado. Mulheres, inclusive, mulheres e rapazes, cuidado ao casar com alguém desaforado, viu? Saiba que problema você está levando para casa. Fica a dica. Então, gente, empreendendo, você tem a chance de fazer. Você pode dar ordens e não recebê-las. Você pode diversificar em áreas pouco concorridas e você pode fazer o seu próprio horário. Essas são as coisas boas, né? De empreender. Abrir o seu negócio, né? Fazer de fato o seu, ganhar no dia a dia ali, lutar para conseguir os seus objetivos. E isso é muito bom também. Inclusive, talvez seja uma das coisas mais emocionantes, né? Porque o empreendimento é diferente, né, a cada dia. Quais são os contras? O começo, gente, é difícil. Porque para abrir um negócio, você precisa ganhar credibilidade no mercado. Olha o que eu falei do desaforo, né? Por exemplo, tem um serviço de delivery de pizza que eu só pedi uma vez na vida. Por quê? Porque a primeira vez que eu pedi pizza, eles atrasaram a minha pizza 3 horas. E aí não me conquistaram de novo. E aí acabou. Preste atenção. Quem me atendeu não foi o dono. O dono é um empreendedor. Mas ele contratou uns funcionários. E aí tinha o entregador e tinha atendente. Eu não sei qual foi o problema. Não sei se a atendente esqueceu de passar meu pedido, se o pizzaiolo esqueceu de de fazer meu pedido, ou se o entregador deixou meu pedido por último. Eu sei que aquele dia eu fiquei puto da vida e nunca mais pedi lá, né? Então, por quê, gente? Perdeu a credibilidade. E credibilidade é assim, ó, ganhar é difícil, perder é rápido. Então, se sua empresa perde a credibilidade, se sua empresa perde a credibilidade, já era. Inclusive, sabe qual é um dos problemas que tem nos deliveries de Brumado? Sabe qual é um dos problemas? Não, chegou 3 horas de atraso, Ícaro. Um dos problemas, devia ter saído de graça para ganhar o cliente. Qual o problema de credibilidade? É que não depende só de você. Depende das pessoas que trabalham com você também. Então, olha o cuidado aí. Inclusive, vocês já viram como é que as pessoas que atendem os outros no delivery de Brumado atendem? Falam errado, péssimo português, excesso de gírias, excesso de abreviação de palavras. O povo escreve muito mal. Então tem horas que você escreve lá para as pessoas, parece que a pessoa não sabe ler o seu pedido. Então olha aí, olha a questão, né? Aí o pessoal colocando seus testemunhos aí com entregadores, né? Então, mas estava cheio de pedido, Ícaro. Podia ser, mas a moça tinha me garantido que em 40 minutos, 50 minutos, o meu pedido chegaria. Demorou 3 horas. Então ela me deu o prazo, né? Me deu o prazo. Então tem isso, gente. Credibilidade. Você vai ser empreendedor, você precisa ter credibilidade naquilo que você faz. Outra coisa, quem vai empreender, não pense que você já vai começar bancando de patrão. Quando você começa a empreender, o primeiro empregado é você, tá? Então você começou a ser empreendedor, o primeiro empregado é tu, criatura. Então a primeira pessoa que vai ter que ralar, vai ter que dar o sangue é você, porque o negócio é seu, né? Se não der certo, se não der certo, quem perde é você. Sua empresa vai falir. Todo o material, todo o investimento que você fez já era. Então, pense bem. Você precisa de credibilidade. Ok? Deixa eu ver outro. Você precisa começar de baixo. Você vai precisar, talvez, de um empréstimo. Ou você vai ter que juntar dinheiro para economizar. Por exemplo, vocês querem ver uma situação de Brumado? Uma coisa bem interessante. Em Brumado, a maioria das padarias pequenas de bairro, elas são criadas por ex-padeiros de padarias grandes. Olha que legal. A pessoa entra como padeiro, aprende tudo o que precisa aprender, faz suas economias e depois sai e abre o seu próprio negócio em um lugar menor. Então, a maioria dos padeiros das padarias de Brumado, elas são de ex-padeiros de padarias grandes. Por quê? Porque depois eles aprenderam e foram empreender, porque eles eram bons naquilo que eles faziam. Tá certo?
Então, é interessante. É interessante, vocês veem aí, que legal. Então, mas você vai ter que começar de baixo, vai ter que trabalhar, vai ter que aprender, você vai ter que ser bom em alguma coisa, tá certo? A maioria das pessoas é assim. A maioria dos empreendimentos, a pessoa aprende, ela vai trabalhar, ela vai aprender, depois que ela aprender, ela vai e cria o negócio dela. Outra coisa, empreendedores, você recebe diretamente os impactos da economia. E aí foi o que eu falei para vocês, né? Quem trabalha com festas, quem trabalha com lavagem de carro, quem trabalha com setores que a economia precisa estar aquecida, sente mais rápido, né, os impactos. Por isso que para a pessoa empreender é preciso você ser uma pessoa bem controlada financeiramente, entender que o dinheiro que entra lá no seu negócio, ele não é seu ainda. Só é seu depois que você separar o dinheiro do empregado, o dinheiro do imposto, o dinheiro da luz, o dinheiro do material, o dinheiro da mão de obra, o dinheiro da matéria-prima. Aí o que sobrar é seu, tá certo? Isso, mototaxista é um empreendimento, né? Pode ser um empreendedor, entendeu? Tranquilo, é isso. Então, esses são os prós e contras de empreender. Estão percebendo comigo, ó, tudo isso aqui, ó, cada coisa que eu vou colocar tem seus prós e tem seus contras, tá bom? É para vocês entenderem que nada é de graça. Nada é de graça. Você não vai encontrar um emprego em que você vai sentar no ar-condicionado com a sala fechada, ficar no WhatsApp se coçando. Né? Não vai. Não existe. Então é preciso você perceber o que você precisa fazer. Ah, você patrão, até chegar em ser patrão e poder ficar lá no seu sítio só no celular dando ordem, você vai ter que ralar pelo menos uns 20, 30 anos. Estão me entendendo? Vamos lá, vamos pro próximo. Hoje o negócio tá quente. Concurso público, uhul, sonho de todo mundo. Vamos lá, vamos ser concursados. Vamos ver? Vamos conhecer essa história direito? Prós e contras do concurso público. Estabilidade. É difícil ser demitido, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Plano de carreira. Tem um plano de carreira que pode seu salário vai crescendo ao longo do tempo, dos cursos que você faz. Pode se planejar a longo prazo. Se você tem estabilidade, você pode fazer um empréstimo de 20 anos para comprar uma casa, porque você sabe que você vai ter emprego até lá. Vamos para os contras. Não estou dizendo que é ruim, gente, é porque como eu sou da área, né? Como é a área de emprego que eu entrei, então eu conheço bastante como é que é a realidade, tá certo? Não, não é porque é bem simples. Estabilidade, plano de carreira e se planejar a longo prazo. É bom e é simples, tá bom? Bora lá. Primeiro, quem já é concursado, é difícil para mudar de cidade. Existem, gente, quatro níveis de concurso. Deixa eu explicar para vocês. Existem concursos da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. Sonho de todo mundo, né? Quem não? Mas então, existem os cursos de emprego seletista. Os concursos de seletista. Deixa eu falar para vocês. De nível municipal, são empregos de prefeituras. Por exemplo, vai que você quer se mudar, você se casa com alguém de outra cidade, você quer estudar em outra cidade. O seu emprego não vai junto. Por quê? Se você se concursou, você passou em um concurso para professor, para agente de saúde, para guarda de trânsito em Brumado, você não consegue mudar para outra cidade. Vai ter que ficar lá a vida toda. A vida toda. Entendeu? Então, primeiro é esse, você não tem possibilidade de grandes mudanças. Se você for concursado do estado, aí você pode tentar se mudar para outra cidade do estado, né? Que aí são processos de remoção. Aí, se for federal, pode mudar para qualquer lugar do país, desde que tenha o órgão onde você é concursado, né? Mas depende muito do órgão. E existe o seletista. O seletista é um tipo de emprego em que a pessoa é concursada, mas ao mesmo tempo ela também pode ser demitida mais fácil, que é o emprego dos Correios, do Banco do Brasil e da Embasa. Da Embasa, né? Por exemplo, eu já fiz concurso para a Embasa.
Na Embasa, se eu passasse, eu passei, na verdade, só não fui. Mas na Embasa, se eu fosse trabalhar lá, eu poderia trabalhar em Brumado. Mas se a Embasa de Brumado fechasse, eu querendo ou não, eu ia ter que ser removido para outra cidade. E se eu não quisesse, eu ia ser demitido. A mesma coisa é no Banco do Brasil. Sim, passei. Uma hora eu conto essa história para vocês. É, então tem essa questão. No seletista, você pode ser demitido. Banco do Brasil, eu já vi gente ser demitida porque cometeu um erro muito sério e foi demitido. Entendeu? Então pode acontecer. Caixa Econômica, são empregos seletistas, que tem duas formas de concurso público, que é estatutário e seletista. Ok? Pronto. Bora lá. Concursados depende diretamente da situação política do país, especialmente para aumentos. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, votaram uma lei em que não pode ter aumento de concursado. E também tem leis estaduais, por exemplo, antes de eu entrar para trabalhar na escola, mudaram uma lei em que o professor ele tinha o direito de um aumento e cortou, não tem mais. Quem entrou não tem mais, então eu já não tenho. Então por quê? Porque a lei mudou. Quem entrou antes de mim tinha esse direito, eu que entrei agora não tenho. Fazer o quê? Depende diretamente das leis. Nathan, Oi, tem uma. querida. Tipo assim, tu fez a faculdade de matemática Sim, e aí depois tu ainda teve que fazer concurso para poder trabalhar na área? sim, porque para professor pode trabalhar na área pública ou privada. Na privada é carteira assinada, você entrega o currículo, o povo gosta de você, contrata, não gosta, não contrata. E na pública tem contrato e tem concurso. Tem como você entrar como contratado, que é o que a gente chama de reda, né? E tem como entrar por concurso, né? Aí depende de cada um. Eu hoje sou contratado, eu já fui contratado, já fui concursado, já trabalhei e já fui no privado também. E já trabalhei com reforço, já trabalhei na informalidade também, eu já trabalhei em todas as áreas, né, como professor, mas depende, tem concurso. Então, depende das áreas. Mas tem como você entrar em todas essas formas. Você pode trabalhar em particular com carteira assinada, você pode trabalhar como contratado dentro da esfera pública, como concursado e tem a informalidade também. Né? Você pode dar aula no cursinho, eu já dei aula em curso, eu já trabalhei com reforço escolar, eu ia na casa das pessoas ensinar, né? É quase um homeschooling, né? Já trabalhei. Então tem essas realidades aí. Então o leque é grande, certo? Quem tiver interesse, então, na área, pode me procurar um dia que eu dou umas dicas, viu? Continuando aqui, leis podem ser mudadas e o status de seu emprego pode mudar. Por exemplo, aqui em Brumado já aconteceu deles extinguirem um cargo. Tinham algumas pessoas que eram funcionárias nos serviços gerais, nas escolas. E aí mudaram a lei 29. Mudaram a lei. E aí, quando mudou a lei, extinguiu aquele cargo. Aí, aquelas pessoas, para colocar, eu comecei a trabalhar com 13. Viu, Lucilene? Aí é por isso que eu comecei bem cedo. Então, assim, para aquelas funcionárias, não podiam trabalhar mais lá, porque iam colocar em pessoas terceirizadas agora. As empresas iam prestar o serviço. Aí, aquelas pessoas que estavam acostumadas a trabalhar naquelas escolas tiveram que trabalhar em hospitais, em postos de saúde, em outros lugares. Por quê? Porque mudou a lei e aquele cargo que elas tinham deixou de existir. Então, a pessoa que faz concurso, ela está ligada às leis. As leis mudaram, o emprego dela pode mudar também. Entenderam? Tem isso. É pouca diversificação do trabalho. Você passou no concurso, provavelmente você vai fazer aquela coisa a vida toda. Tem poucas empresas que existem maneiras da pessoa que é concursada mudar de cargo, né? Crescer no cargo. É bem raro. Então, quem passou para professor é professor a vida toda, só pode mudar assim, se pegar uma direção, alguma coisa. Não tem tanto plano de carreira para você mudar de cargo. Isso daí é mais em empresa pública, seletista, né? Então é o caso de Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Embasa, que a pessoa pode mudar de cargo lá dentro. Outros concursos não. Outra coisa, concurso público é de difícil acesso, é concorrido e é específico. Como assim difícil acesso?
Por exemplo, o estado da Bahia, ele faz concurso público de 7 em 7 anos. Essa média. De 5 a 7 anos, que demora para ter um concurso. Então, se a pessoa for falar, eu só vou trabalhar concursada, pensa quanto ela vai esperar, quanto ela vai ter que estudar. Então, não tem concurso público direto. INSS, que tem vaga para nível médio e superior também. INSS, a pessoa é de 3 em 3 anos, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Então, demora muito para ter. Quando tem, é muito concorrido. É muito concorrido. E é bem específico. Por exemplo, o exército pode pagar. Se você subir de carreira, pode pagar bem. É uma alternativa também, né? Pode vir a pagar bem, assim você tem muitas despesas pagas, né? Você entra com alimentação paga, né? Com moradia. Porém, você tem um malefício. Quem trabalha em exército se muda direto. Eu tive uma professora que ela era da Marinha e se casou com um homem do exército. E aí ela acabou tendo que sair do emprego dela para continuar com o marido dela, porque o exército mudava ele de lugar direto e nem sempre tinha vaga para a Marinha. Então ela conseguia se transferir, mas algumas vezes não deu mais, ela teve que sair, né? É uma gente finíssima. Ela acabou virar professora, né, para conseguir emprego para onde ela estava indo com o marido. Mas aconteceu. Polícia é concurso também, viu, gente? Polícia é concurso, tem que estudar muito. Tem alguns concursos públicos que exigem também prova de aptidão física. Então, para trabalhar no correio, para trabalhar na polícia, a pessoa tem prova de corrida, prova de levantamento de peso, prova de natação, para a Polícia Federal também. Então, tem gente que passa no concurso, mas perde na prova de habilidade física. Acontece também. Tem que fazer prova de corrida, tudo isso. Tá certo? Aos termos, viu, querido? Polícia Federal também, concorridíssimo. Polícia Federal é corrida, natação, levantamento de peso, tem vários. A pessoa tem que passar na prova, que é muito difícil, e depois passar no teste de aptidão física. Pensa aí, você passar na prova e no dia você tá gripado, tá fraco e perder a aptidão física. Já era, perdeu. Né? Tem isso também. Né? Mas é difícil, mas ela pode conseguir, mas é importante ela saber que tem que ralar muito. Outra coisa, estudo de anos esperando editais, né? Então, a pessoa ela tem que esperar os editais dos concursos saírem. Eu mesmo dei sorte que quando eu formei, estava tendo seleção para contrato público, estava tendo concurso da Embasa, estava tendo concurso da prefeitura, estava tendo concurso do estado, estava tendo concurso para professor em outros estados também. Então, estava uma época que estava tendo muita coisa. Porém, o que acontece? Se eu tivesse formado em tempo de pandemia, já era, não está tendo prova para nada. Médico também é concurso. Agora, o médico concursado, ele ganha menos do que o médico da particular. Acredite se quiser. Né? A medicina, ela ganha mais em particular do que no público. Mas ganha bem, né? O salário inicial é muito bom. Então, gente, são essas realidades. Novas vagas demoram para abrir. Porque, por exemplo, a minha vaga de trabalho, né? Eu tenho 29 anos, eu só posso aposentar com 60. Ou seja, para abrir vaga no meu lugar para professor, só daqui 30 anos. Ou eu morrendo, né? Ou a necessidade aumentando. Então, vai demorar 30 anos para essa vaga que eu tô abrir. Porque só vai abrir quando eu sair, quando eu aposentar, quando eu me afastar, ou se eu pegar um cargo, né? Ou se eu mudar de área, né? Então, demora muito para abrir vagas. Por isso que as vagas são tão concorridas, certo? Para vocês terem ideia, a vaga que... Na época que eu fiz a seleção, para 10 vagas, a concorrência eram de 300 pessoas. Detalhe, eu concorri com 300 pessoas que também eram formadas em matemática. Né? Não eram 300 pessoas de qualquer nível, não. Eu concorri, quem fez para português concorreu com 600 para português, quem fez para matemática concorreu com 300. Então, a seleção era com gente que era formada e muito bem formado na mesma área que você. Então, é muito concorrido, gente. Eu coloco assim para vocês pensarem, tenham cuidado. Eu vou virar concurseiro.
Se você for entrar nisso, seja bom, estude muito, confie muito em você, porque é difícil. Não é impossível, mas é difícil, né? Você pense aí, você concorrer com 330, 360 pessoas por 10 vagas. Concurso para a Polícia Federal é mais ainda, né? Então, é muito concorrido, muito concorrido. Quem pensa que faculdade de medicina é concorrido, espera entrar nos concursos. Agora, existem concursos menos concorridos. Agora, quanto menor a concorrência do concurso, menor o salário. Quanto mais concorrido, maior o salário, né? Então, tem isso. Ok, gente? Então, E esses... qual é a profissão que você, tipo assim, fez a faculdade lá e você quer fazer uma profissão, você vai ter que fazer concurso? Qual faculdade? Depende. Direito, medicina, É, porque direito e medicina... odontologia. Por exemplo, direito tem OAB. Você tem que você forma, ainda tem que passar na OAB para poder exercer a advocacia, né? Mas direito você pode trabalhar em escritórios, você pode trabalhar na iniciativa privada, pode ter seu escritório, trabalhar na particular, entendeu? Agora, para entrar na esfera pública, direito, então, é mais concorrido ainda, né? Direito tem que ser, a maioria das vezes é concurso. Então, ou você é advogado que trabalha nas causas das pessoas, né? De maneira particular, ou é concurso. Tem vagas de contrato, mas o serviço público ele é bem complicadinho de entrar. Pode ser que isso mude, pode ser que a legislação mude e diminua concurso e as pessoas possam ser contratadas de maneira mais fácil. Depende, por isso que eu falo que depende muito da legislação, entendeu? Ok, profissional liberal, outra área. Isso aí eu já me encaixo bastante também, né? Profissional liberal, gente, que é o profissional liberal? É a pessoa que trabalha exclusivamente com a profissão dela. Não? Então, ela não depende muito de uma empresa de ser contratado para trabalhar. Aí entra um engenheiro civil, os engenheiros em si, dentista, médico, professor, cabeleireiro, pedreiro, pedreiro, é, deixa eu ver outras profissões. Mais ou menos essas aí. Uber, são todos profissionais liberais. Como assim? O que é profissional liberal? É o profissional que ele tem uma habilidade motorista, um talento que ele usa e ele consegue e ele se mantém com a habilidade dele, né? Por isso que eu sempre falo para meus alunos, se você tem um talento, gente, invista nele, tá? Invista nele, seja bom no que você faz. Então, quais são os prós e contras? Você pode fazer aquilo que você é bom. Tem gente, sim, sim, porque o chaveiro você pode abrir a sua banca, né, e trabalhar só por si mesmo. Então, é um profissional liberal também. Então, gente, o diferencial está mais em talento do que em formação, entendeu? Então, eu sou professor, mas para eu ser chamado para trabalhar, né, para dar aulas em alguns lugares, de maneira informal, eu sou mais chamado pelo reconhecimento que as pessoas têm, se eu sou bom ou não como professor, do que pela minha formação, se eu tenho pós, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, não. No dia a dia, gente, no grosso, aqui embaixo, no reino dos mortais, as pessoas se preocupam mais. Você é bom? Se você é bom, opa, vem comigo. Quero o seu serviço. Se você não é bom, né? Por exemplo, cabeleireiro, gente. Cabeleireiro masculino. Eu vou dizer para vocês, sem brincadeira nenhuma, sem brincadeira nenhuma. É difícil que ganha menos de 2 salários por mês, o que fatura menos de 2 salários por mês. Se ele for bom, então, ele pode ganhar muito bem, entendeu? Meu cabeleireiro, eu já tive, ia no cabeleireiro e ele mesmo falava para mim, olha, meu salário por mês é 5 mil. Aí tem gente falando, aí eu vou ser cabeleireiro? Olha aí, ganha mais que eu, bem mais que eu. Eu que tenho concurso e tenho nível superior, e eu não me acho injustiçado por isso, entende? Porque se ele é bom no que faz, eu pago o preço, porque ele é bom. Tá me entendendo? Então, isso que é o profissional liberal. É o ponto 2. A qualidade do serviço determina o preço. Por isso que tem cabeleireiro mais caro, cabeleireiro mais barato. Por isso que tem pedreiro mais caro, pedreiro mais barato, engenheiro mais caro, engenheiro mais barato, médico mais caro, médico mais barato. Por quê? Porque ele
pela qualidade do serviço dele, né? Fisioterapeuta mais caro, mais barato, ele determina o preço. E a questão do profissional liberal, um pró também é que ele depende apenas de si, certo? Por exemplo, eu atualmente estou trabalhando em escolas particulares também. Por quê? Porque me chamaram, eu fui indicado, né? Graças a Deus, eu fui chamado para isso, né? Já tenho chamado. Não peguei mais coisas extras por fora aí porque eu não quis, porque eu não dou conta agora. Mas eu trabalho por fora também. Então também existe essa questão de profissional liberal. Já me chamaram para dar reforço, aula particular, eu não vou porque eu não dou conta. Isso é ser profissional liberal. Fisioterapia, né? Então tem tudo a ver com essas coisas que você faz e outro não pode fazer no seu lugar, entendeu? Então um bom pedreiro não fica sem trabalho, e um bom pedreiro hoje não ganha. Se ele conseguir trabalho toda semana, todos os dias, né? Ele tem um salário de no mínimo 3 conto, né? Então, assim, os que são bem requisitados, gente. Então, tem essas realidades. É importante a gente abrir o nosso leque para não pensar assim, eu quero uma profissão. Pesquise quanto sua profissão ganha. Você tem outro talento que pode compensar, que você pode buscar outras coisas, né? Olha os termos que vocês colocam, tá ficando gravado, viu? Né? Mas, enfim, a motivação não pode ser essa. É os contras, gente, de ser profissional liberal. Se seu serviço não for essencial, pode sofrer com as crises, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com Pilates. E aí, durante esse período de pandemia, as pessoas não estão buscando tanto. Então, o dinheiro, o faturamento dele caiu, né? Ele é fisioterapeuta, aí o faturamento dele caiu. Se tiver épocas que as pessoas não estão fazendo muitas obras, quem trabalha como profissional liberal, como pedreiro, o faturamento cai, né? Aí é o mesmo caso que eu falei da moça lá, do salão, né? Em agosto, ela quase não tem cliente, porque o povo tem uma tradição de não casar em agosto, então o faturamento cai. Por isso que tem que ter planejamento financeiro. A renda, ela é variável, tá bom, gente? Então tem meses que a pessoa pode ganhar muito, tem meses que pode ganhar bem pouco. Outra coisa, a obrigação de atrair clientes é sua, é sua. Então, como você trabalha por conta, então, por si mesmo, né? Você que tem que ir atrás do cliente, fazer seu marketing, porque se ele não vir, você não ganha. Você não tem uma renda fixa, você não tem o dinheiro certo todo mês, tá bom? Concorrência, você tem que lidar com a concorrência, tá certo? Pode ter concorrência, você tem que ter o seu diferencial. E eu digitei contratos errado, perdão. Problemas com contratos públicos, não tem assento em contratos. Como assim? Quando você vai prestar serviço público, serviço assim para a prefeitura, quando você vai prestar serviço para alguma entidade pública, demora muito para pagar. Então, quem faz uma reforma para a prefeitura, às vezes demora. Quem presta serviço para alguma empresa pública, né, saiba que quando eles, de fato, o contrato pode ser até grande, mas vai demorar para pagar, envolve legalização, envolve encargos, envolve serviços, né? Por exemplo, enrolado. Eu lembro, eu prestei serviço público uma vez, dando aula de informática como profissional liberal para um desses cursos aí que o governo faz. Só que eles me prometeram uma bolada boa, né? Eu dei 100 horas de aula, foi inclusive um dos melhores salários que eu já ganhei na vida, mas foi um mês só, infelizmente. Mas foi um mês só, tá vendo? E aí eu prestei esse serviço, demorou de 2 a 3 meses, para eu receber aquele dinheiro. E quando eu recebi, antes de receber, eu tinha que pagar o imposto. Então, antes de eu receber aquele dinheiro, foi por volta de R$ 2.000 e pouquinho. Antes de eu receber aquele dinheiro, que na época era muito dinheiro, né? Eu tive que pagar 300 e pouco de imposto. Porque só iam me liberar o dinheiro depois que eu tivesse pago o imposto, né? Então, tem essas realidades também. Mas é uma boa, profissional liberal. Você tem algum talento, gente? Investe nisso, invista no seu talento, seja bom, tá bom? Não é só garantir o diploma. Diploma, um papelzinho, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter formação do ensino médio, todo mundo vai ter a formação de
ensino superior daquela vaga, mas você tem que ser bom. Bolo, você tem que ser bom. Você tem que ser bom, né? Recentemente a gente foi comprar um bolo por R$ 60, né? Um bolo desse de festa, para um evento aqui em casa. O bolo veio tão grande, veio tão bonito, veio tão bem feito que a minha irmã já tinha pego um bolo em outra menina que o bolo ficou minúsculo no mesmo preço. Eu falei, gente, a partir de agora é só com aquela mulher lá. Por quê? Porque ela faz o produto bom, o produto mais em conta. Então, na concorrência já era. A outra lá que fazia mais caro perdeu. Então é isso, né? Tem concorrência. Para finalizar, gente, eu quero ser empresário, autônomo. Opa, então pense bem, tá? Também, todos esses tem que pensar bem. Como é bom ser empresário? Não precisa estar na empresa toda hora, pode delegar a função para as outras pessoas fazerem, pode expandir o seu negócio para outras cidades, para outros estados, é ótimo. Porém, tem os contras, né? Que é bom que você pode abrir empresa e não precisa estar toda hora no lugar. Porém, empresas formais sofrem taxação de impostos. Então, o imposto no nosso país não é brincadeira. Gente, imposto sobre combustível é 60%. Imposto sobre automóveis é 40%. Né? Imposto sobre alimentação é 30%. Então, é muito dinheiro do que você recebe que vai ser... Ui, meu Deus do céu. É muito dinheiro, você vê como é forte. É muito dinheiro do que você vai receber que vai para o ralo, que vai para imposto, entenderam? Então, é muito, é muito. Quase quebra o meu óculos, tão forte essa revelação aqui. Então, tem esse cuidado. Encargos sociais de funcionários. Quando um patrão ele paga o salário mínimo para a pessoa, se o salário mínimo é R$ 1.100 atualmente, ele vai pagar, na verdade, R$ 1.600 pelo salário daquela pessoa, 1.700. Porque 1.100 vai para o funcionário e o restante é tudo imposto. E o restante é imposto, INSS, FGTS, ISS. Então, vai de imposto. Então, é caro. Outra coisa, quando você é patrão, você é empresário, você responde diretamente pelo erro dos outros, né? Você é dono de uma escola particular. Aí seu professor perde a linha lá e bate no aluno. Seu vendedor bateu no cliente. Fez uma injúria para um cliente, né? Seu funcionário, ele quebrou algo muito caro na empresa. O prejuízo é seu. Você pode responsabilizar seu funcionário, mas quem perde, quem ganha prejuízo, quem perde cliente, quem perde credibilidade é a sua empresa. Então, você vai ter que responder pelo erro de outras pessoas. Não vai ter como fazer que nem você faz com seu irmão, seu irmãozinho mais novo. Não fui eu, não vou consertar. Não fui eu, não vou pagar. Você é patrão, é seu. Quebrou, quem tem que pagar é você. Porque a empresa precisa funcionar. Então, tenham cuidado com isso também. Certo? Fica tranquila, você vai se controlar, Lucilene. Na hora de você trabalhar, você vai perceber que você tem mais paciência do que você acha que tem. Você tem mais forças. Quem é autônomo, quem é empresário, tem que lidar com a concorrência, né? E você não sabe, você tem uma padaria, pode abrir uma padaria do seu lado. A concorrência, você tem um salão, pode abrir um salão do seu lado. Você vai ter que correr atrás. Você vem Brumado, quantas lojas de roupa, quantas lojas de calçado tem aqui? Então, é muita concorrência. Você vai ter que lidar com a concorrência. E existe forte fiscalização pública e burocracia. Tem empresas que, para abrir no país, aqui no nosso país, infelizmente, demora muito. É muito caro. Tem muita fiscalização, tem muita exigência, né? Então, esses são os prós e contras de ser empresário, né? O bom é que o salário não é fixo, né? O lucro pode ser grande e você pode ganhar esse lucro, né? Porém, Bruno. Não, mas, olha, não é sempre assim não, Bruno. Eu particularmente gosto muito da minha profissão, me divirto, tem dia que eu tenho vontade de defenestrar algumas pessoas. Se você não sabe o que é defenestrar, busque no dicionário, tá? Então, às vezes a gente tem vontade de defenestrar as pessoas, mas eu gosto, né? Eu faço o que eu gosto,
Eu não faço porque eu gosto, eu faço por dinheiro. Eu nunca engano ninguém. Eu não trabalho por amor, trabalho por dinheiro porque eu preciso viver, né? Mas eu amo o que eu faço. É sempre importante dizer, né? Nem sempre você vai trabalhar com o que você ama e tá de boa. Vai pagar suas contas, é digno, tá bom. Então, esses são os prós e contras, gente, de ser autônomo ou empresário, tá certo? Vamos para um quiz rapidinho, tá certo? Vocês têm aula com a linha 9h30 ou é agora 9 horas? Me digam aí no chat, tá? Só para lembrar, gente, só para lembrar. Reserva de emergência. Isso, Lucas, descobriu. Sim, às vezes dá vontade de defenestrar as pessoas. Então, gente, só para lembrar, façam reservas de emergência, seja lá qual for a sua escolha. Você vai trabalhar depois de estudar com nível superior, buscando um salário maior. Você vai começar a trabalhar cedo com carteira assinada, você vai empreender, você vai buscar um concurso, você vai ser empresário, você vai ser profissional liberal. Não importa. Tenha reserva de emergência, porque a vida ela é instável. A gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida, então é importante que você tenha um dinheirinho guardado caso algo aconteça. Por quê, gente? Crises econômicas acontecem, a gente está dentro de uma. Governo pode atrasar pagamento, sim. Tem gente concursada que recebe o pagamento em parcelas, porque o governo atrasa às vezes. Tem estados que falem. Se seu estado falir, eu dependo do estado. Se o estado falir, eu tô lascado. Entende? Pode ser uma opção, José Vitor. Eu fiz assim. Eu fiz assim. Você fala trabalhar e fazer faculdade. Eu fazia faculdade online à noite e trabalhava o dia todo, né? Então tinha dia que eu almoçava fazendo trabalho, almoçava estudando, almoçava vendo videoaula. Tá certo? Então faz parte, mas a gente sua, a gente luta para conseguir o que a gente quer. Outra, empresas podem quebrar ou passar por pouco fluxo de dinheiro, gente. Então, você tem que ter uma reserva, porque vai que a empresa que você está trabalhando fecha. Vai que a sua empresa fecha. Vai que você quebra. Vai que você fica um tempo sem dinheiro. Entende? Seu empreendimento pode demorar para engrenar. Engrenar. Tô com muito erro de ortografia ultimamente. Engrenar, viu? Ou você vai precisar de grandes investimentos. Então, você vai abrir um negócio e o dinheiro talvez vai demorar 1 ano, 2 anos para você começar a ter lucro bom. Tem que se preparar. Você pode adoecer. Quem é profissional liberal? Por exemplo, quem trabalha com fisioterapia. Se você adoece, não tem outro que faz seu trabalho. O lugar é seu, o trabalho é seu. Se você é cabeleireiro, se você adoecer, tiver um problema na mão, você fraturar o braço, você não tem como trabalhar. Vai ficar 1, 2, 3 meses sem ganhar dinheiro. Quem é chaveiro, quem é professor, né? Se eu ganho por aula, e aí eu fico 2 meses sem dar aula, eu fico 2 meses sem dinheiro. Entende? Então, essas realidades. Pensem nisso. Demissões podem acontecer na vida, gente. Então, a gente tem que estar preparado para a emergência. A gente tem a ilusão que as coisas são seguras. Nada é seguro. Nada é certo. Qualquer um. Por isso que eu gostei de vir, vim aqui, trouxe pró e contra de cada um aqui, para você entender que na vida a dificuldade vai ser em qualquer uma dessas coisas. Entenderam? A época do concurso mesmo, eu falei para vocês, teve uma época que eu estava concluindo a faculdade, estudando para 2 concursos ao mesmo tempo e trabalhando em 3 empregos. Então, era uma loucura. E poderia nada dar certo. Eu dei sorte. Entende? Eu dei sorte. Então, a vida é assim, a gente tem que se preparar. Né? A gente tem que se preparar porque não é bolinho. Você se sustentar, você buscar fazer a sua própria caminhada, é necessário decisões, você vai passar por fracassos, você vai passar por desemprego, é péssimo. Eu já passei por épocas de desemprego, é horrível. E eu lembro, falando em reserva de emergência, eu lembro que eu trabalhava numa escola, num lugar de informática, eu tive que sair da empresa. E eu pagava a minha faculdade. A minha faculdade foi 2 anos particular. Eu pagava. E a minha sorte é que eu tinha um pé de meia. Eu consegui pagar a minha faculdade sem precisar pedir ajuda de ninguém. Durante 7, 8 meses desempregado. Mais ou menos. Por quê? Porque eu tinha um pé de meia guardado para emergência. Foi o que me segurou.
porque senão tinha perdido o curso e não poderia estar trabalhando aqui hoje, né? Então pensem nisso, é importante você ser econômico. Pronto, vamos falar sobre padrão de consumo, tá? Eu vou liberar vocês antes de 9h30, tá? Padrão de comportamento consumista. Vamos de quiz. Anote aí as suas respostas. Eu pego seu caderno, um pedacinho de papel qualquer e anote as minhas respostas, as suas respostas. Bora lá. Vamos ver se você é gastador ou poupador, tá bom? Vamos lá. É de Aline, viu? Iniciação científica. Vamos lá. Pergunta 1. Quando você recebe um dinheiro para passar o mês, o que você faz? Letra A. Coloca tudo na carteira e vai dar uma volta no shopping. Ou no comércio da nossa cidade, que aqui não tem shopping, né? Pergunta B. Letra B. Guarda uma parte e sai com o dinheiro contado para não cair na tentação de gastar muito. Letra C. Separa o dinheiro para os gastos fixos mensais e planeja como vai gastar o resto. Anote aí a sua resposta, se é A, B ou C. Questão 2. Questão 2. 15 dias depois de receber seu dinheiro, como é que você tá? E aí, bebê? Recebeu o salário, depois de 15 dias você tá como? Você leva um susto ao descobrir que já não tem mais um centavo na carteira e não tem a menor ideia de onde gastou. Letra B. Não está devendo, mas também não guardou quase nada. Letra C. Conseguiu poupar uma parte e gastou o seu dinheiro e gastou o que planejou. Certo? Viu aí as respostas? Rapidinho, tô terminando já, viu, gente? Já tô acabando. Vamos pro próximo. 3. Você vai ao shopping ou ao comércio com seus amigos, à praça da prefeitura, quando a gente podia ir, né? E eles compram em uma loja. Letra A. Você vai acompanhando uma pessoa, né? Você não resiste e acaba comprando também, mesmo sem precisar. Letra B. Você compra uma coisa só, bem baratinha, para não ir para casa de mãos vazias. Letra C. Você fica morrendo de vontade de comprar, mas se controla. Isso aí, Cláudio. Número 4. Você encontrou uma mochila incrível em uma loja, mas está muito cara. O que acontece? Você compra e fica sem dinheiro o resto do mês. Letra B. Você escolhe um modelo mais barato para comprar. Letra C. Você respira fundo e decide se planejar para juntar o valor total da compra. Certo, gente? Se você marcou mais a letra A, você é gastador. Se marcou mais a C, você é poupador. Se marcou mais a B, ou marcou 2 vezes a letra A e 2 vezes a C, você é meio gastador e meio poupador. Eu vou fazer assim, eu vou mandar essas perguntas no chat para vocês, tá bom? Para a gente ver, vocês verem lá, e aí vocês vão perceber o seu perfil, tá certo? Vou terminar a aula por aqui, viu, gente? Fiquem com Deus, boa aula, e qualquer coisa a gente tá aí no chat, tá certo? Até mais!